Olá a todos, hoje vamos falar sobre o primeiro avião a jato comercial. Os motores a jato, durante a Segunda Guerra Mundial, representaram um dos maiores avanços tecnológicos da aviação. Mas, por algum tempo, tiveram o seu uso restrito às aeronaves militares, até que se tornassem confiáveis e duráveis o suficiente para serem utilizados na aviação civil. De fato, entre o final da década de 1940 e começo da de 1950, os fabricantes ingleses saíram na frente, lançando as primeiras aeronaves comerciais equipadas com motores a reação, um jato comercial, o Cometa 1. O primeiro protótipo do Cometa 1 voou em 27 de julho de 1949, e menos de 3 anos depois, em 2 de maio de 1952, o avião foi colocado em serviço. O impacto tecnológico provocado pelo jato foi enorme. Sua velocidade era mais rápida que a dos melhores aviões de motor a pistão então existentes. O avião voava muito mais alto, acima das turbulências, e seus motores eram de funcionamento muito mais suave que os grandes motores radiais. O Cometa 1 foi o primeiro jato comercial a levar passageiros pagantes, voando entre Londres e Joanesburgo, na África do Sul. O avião foi imediatamente aprovado pelos passageiros, e uma nova era começava na aviação comercial. Decolagem do primeiro voo comercial de passageiros em um avião a jato. Infelizmente, não demorou para que os primeiros problemas aparecessem. No dia 26 de outubro de 1952, menos de 6 meses depois do primeiro voo, uma Cometa 1 acidentou-se durante a decolagem, no aeroporto de Ciampino, em Roma. Os pilotos tentaram decolar antes da hora, e o avião, sem conseguir ganhar velocidade com o nariz erguido, varou a pista e se espatifou. Embora apenas 2 passageiros tivessem sofrido ferimentos leves, o avião sofreu danos irreparáveis. Um acidente muito parecido ocorreu com um Cometa no aeroporto de Karachi, no Paquistão, em 3 de março de 1953. Ao varar a pista, no entanto, a aeronave canadense encontrou um canal de drenagem e uma barreira de contenção de aterro no caminho, o que tornou o acidente muito mais grave. De fato, os 5 tripulantes e 6 passageiros a bordo morreram, as primeiras vítimas fatais de um acidente envolvendo um jato comercial na história. Ambos os acidentes foram atribuídos a falhas operacionais. Era trágico, mas de se esperar, já que tais aeronaves tinham um comportamento muito diferente dos velhos aviões a pistão. Toda nova tecnologia oferece seus riscos. Nenhuma falha foi encontrada nos aviões em si. Menos de 2 meses depois, em 2 de maio, outro Cometa desintegrou-se no ar 6 minutos após a decolagem, ao entrar em uma severa tempestade tropical, perto de Calcutá, na Índia. Todos os 43 ocupantes do avião morreram. Calcutá também foi palco de um incidente com outro avião ao taxiar. O piloto verificou que as luzes da taxiway eram muito fracas, o que forçou a usar os faróis de pouso, alternadamente, para que não superaquecessem. Ao tirar a mão do volante durante uma curva no táxi, para trocar os faróis, a roda do nariz se auto-alinhou, e o avião foi parar fora da taxiway, provocando o colapso do trem de pouso direito. O avião foi enviado de volta à Grã-Bretanha, para reparos, que nunca foram feitos, devido aos fatos supervenientes, e acabou sendo desmontado. Houve falha estrutural do avião. No caso, testemunhas observaram que as asas do avião separaram-se da fuselagem, que precipitou-se em chamas no Oceano Índico. Investigações promovidas pelas autoridades indianas concluíram que a aeronave sofreu grande fator carga G, provocado tanto pelas correntes descendentes dentro de um overcontrol pelos pilotos. Ninguém percebeu, naquela época, que as longarinas das asas, muito aquecidas pelos motores embutidos na raiz das asas, se enfraqueciam perigosamente. Os motores do Cometa eram embutidos na raiz da asa. Como resultado desse acidente, radares meteorológicos foram introduzidos nas aeronaves, assim como um sistema para diminuir a sensibilidade dos comandos de voo, minimizando situações de overcontrol. Os pilotos reclamaram dessa última modificação, alegando que os comandos passaram a responder com atraso e lentamente, mas o piloto de testes John Cunningham rebateu tais críticas, afirmando que o avião tornou-se mais suave de comando e mais seguro de se operar. Mas o pior ainda estava por vir. Até agora, nada menos que 3 Cometas se perderam em apenas um ano de operações, mas a reputação do avião não estava arranhada. Os próximos acidentes, no entanto, iria modificar dramaticamente essa situação. O voo 781, então realizado, decolou normalmente de Ciampino, Roma,
no dia 10 de janeiro de 1954, mas, 11 minutos depois, explodiu sem qualquer razão aparente, caindo ao largo da ilha de Elba, no mar Tirreno, vitimando todas as 35 pessoas a bordo. Não houve testemunhas, nem chamada de emergência, nada que indicasse uma emergência ou situação de perigo. A mídia levantou uma possibilidade de sabotagem. A investigação preliminar levantou várias hipóteses, como explosão de vapor de combustível em um tanque vazio, carga excessiva sobre estruturas fatigadas de asa, descompressão explosiva ou fogo no motor. A Marinha Real conduziu uma operação de recuperação dos destroços, e os primeiros pedaços foram trazidos à tona em 12 de janeiro. Até agosto, cerca de 70% da estrutura primária, 80% dos motores e 50% dos sistemas do avião tinham sido recuperados do fundo do mar. A investigação, levada a cabo pelo Abel Committee, não conseguiu chegar a nenhum fator contribuinte decisivo. A maior suspeita era relacionada com fogo, e modificações foram planejadas para melhorar a proteção contra o fogo nos motores, que eram embutidos dentro das asas. Em 4 de abril, Lloyd Brabazon escreveu ao ministro dos Transportes: embora nenhuma razão definitiva para o acidente tenha sido estabelecida, modificações estão sendo incorporadas para cobrir qualquer possibilidades que a imaginação tenha sugerido como uma causa provável do desastre. Quando estas modificações forem concluídas e tenham sido satisfatoriamente testadas em voo, o Conselho não vê razão para que os serviços de passageiros não devam ser retomados. Na verdade, os voos comerciais do Cometá já tinham sido retomados alguns dias antes, em 23 de março de 1954. A carta de Lloyd Brabazon era somente uma justificativa para isso. A investigação, no entanto, estava no caminho errado. O problema não estava nos motores e nem nas asas, mas sim na estrutura da fuselagem do avião. As asas sofriam com o aquecimento dos motores, mas problemas ainda piores estavam afetando a aeronave. Poucos dias depois, no entanto, uma nova tragédia acontece com o Cometá. Dessa vez, foi com o que tinha sido arrendado para voos fretados para a South African Airways. O voo South African 201 tinha decolado de Roma, rumo ao Cairo, em um longo voo que tinha como destino final Joanesburgo. Morreram todas as 21 pessoas a bordo, 14 passageiros e 7 tripulantes. O acidente foi muito parecido com o acidente que ocorreu ao largo da ilha de Elba. Algum problema muito grave estava ocorrendo com os Cometá. O avião foi novamente afastado do serviço, até que a investigação fosse concluída. A linha de produção também foi paralisada, e o certificado de aeronavegabilidade do Cometá foi cassado. O primeiro-ministro, Sir Winston Churchill, encarregou a Marinha Real de resgatar os destroços do avião, que tinha caído no mar, ao largo de Nápoles. Um comitê foi formado para fazer uma ampla investigação, muito mais extensa que as anteriores, que não surtiram qualquer efeito. A investigação foi muito minuciosa, e não excluiu nenhuma hipótese, dessa vez. Sob o comando de Sir Arnold Hall, diretor do Royal Aircraft Establishment em Farnborough, a comissão levantou a hipótese de fadiga estrutural como possível causa dos acidentes no Mediterrâneo. Uma grande parte da estrutura recuperada do que caiu em Elba, e uma aeronave intacta requisitada da BOAC, foram escolhidos para os ensaios estruturais. O Cometá intacto foi submetido a uma simulação de esforços repetitivos de pressurização e despressurização. Sua célula já tinha 1.221 ciclos quando foi retirada de serviço, e os ensaios foram executados em um tanque de água, para conter os destroços em caso de explosão da estrutura. O tanque foi construído ao redor da fuselagem inteira, ficando somente as asas e a empenagem para fora. Após 1.836 ciclos simulados no tanque, em 24 de junho de 1954, a fuselagem finalmente se rompeu e explodiu dentro do tanque. O tanque foi drenado, e verificou-se que a falha catastrófica originou-se de um canto vivo da porta lateral de emergência. A análise dos destroços constatou danos extensos de fadiga em cantos vivos das janelas retangulares do avião e em outros pontos como instalações de antenas e furos de rebites. A fadiga de material constatada na estrutura era muito superior e prematura que a esperada pelos projetistas. As janelas tinham sido submetidas, durante o desenvolvimento do avião, a pressões extremas, que foram suportadas sem maiores problemas. O que não era esperado é que os cantos vivos originassem tantas trincas devido à fadiga do metal.
Nos restos da estrutura verificou-se que a falha estrutural que destruiu o avião originou-se de uma janela aberta na fuselagem para a instalação de uma antena de ADF. A antena e sua base, feita em fibra de vidro, foram fixadas por rebites nessa janela, e as trincas originaram-se justamente dos furos dos rebites, abertos com punção, como era comum na época. As trincas originárias dos furos desses rebites acabaram por comprometer, devido à fadiga, toda a fuselagem, que literalmente explodiu em voo, dividindo o avião em vários pedaços. Não houve chance dos pilotos fazerem qualquer coisa para salvar a aeronave. Os testes no tanque demonstrou que as fuselagens poderiam se romper a qualquer tempo, entre 1.000 e 9.000 ciclos, sem qualquer aviso prévio. Quando caiu, o avião tinha 1.290 ciclos. Tinha somente 900 ciclos quando explodiu acima do Mediterrâneo. Entretanto, jamais foram determinadas, com certeza, as falhas estruturais que levaram à perda do avião. Em 19 de outubro de 1954, uma corte de inquérito presidida por Lord Cohen se reuniu para examinar as causas dos acidentes do cometa em 1954, e os testes em Farnborough realmente comprovaram que a estrutura do avião era perigosa, e que não havia outra solução possível, a não ser a retirada definitiva do avião de serviço. O revolucionário Cometa 1, primeiro jato comercial da história, estava condenado. As células remanescentes foram transformadas em sucata. Componentes das aeronaves ainda em fase de produção foram utilizadas em protótipos civis, como os modelos Cometa 2 e 3, que nunca chegaram a entrar em serviço, e programas militares de aeronaves de transporte contra medidas eletrônicas. Somente em 4 de outubro de 1958 um jato de Cometa voltaria a entrar em serviço no transporte comercial de passageiros, dessa vez no serviço transatlântico entre Londres e Nova York. O modelo então usado, denominado Cometa 4, tinha uma elegante fuselagem alongada, isenta de todos os trágicos defeitos que condenaram seu antecessor 4 anos antes. Tiveram uma longa carreira, e o último avião foi retirado de serviço somente em 14 de março de 1997.